do outro vírus. Não me digas que és uma dessas pessoas. Acreditas no antavírus? Será que ninguém aprendeu nada com o Covid? Será que não percebem tudo como é que está a funcionar? Eu sei que não. Por isso é que eu vou explicar agora. Portanto, eu sei tudo sobre o antavírus. Sei tudo ao ponto de saber que é uma das maiores farsas nos últimos meses. Portanto, vá aqui por partes. O Covid começou. E quando começou, eu lembro-me que foi para aí em dezembro de 2019, a primeira vez que eu vi isso. E basicamente o que estava a avançar era que quem apanhasse essa doença morria. Eu lembro-me de olhar e pensar, se eu apanhar esta doença eu morro. Porquê? Porque o sistema trabalha através do fator medo. Quando tu sentes medo de algo, porque te impingiram esse medo, tu não queres apanhar isso. Portanto, tu vais fazer tudo aquilo que te disserem para evitares apanhares uma doença, um vírus. E o Covid foi assim que funcionou. Trabalharam através do fator medo. Claramente depois veio-se a descobrir que o Covid era uma farsa. Não é? A doença era real, mas não era tão má como eles diziam. E até porque, se nós formos logicamente pensar nisto, com a minha idade, com a minha saúde e o meu sistema imunitário, devido à minha idade, se eu apanhar um vírus ou uma doença que me mate, o mundo acaba. O mundo acaba. Porque se um jovem totalmente saudável, na casa dos 20, apanha uma doença e morre do sexo masculino, ninguém aguenta essa doença. Ninguém. Claramente um idoso não aguenta, uma criança também não. Pessoas mais velhas nem mais novas. Portanto, se o Covid fosse realmente tão mau como eles diziam ao início, o mundo não tinha forma de se salvar, nem com vacinas, nem com máscaras, nem com nada. E esta é mais uma daquelas, mas há um pormenor interessante acerca do antavírus, que é, isto não vai ser pandemia, longe disso, claramente isso não vai existir. O que eles estão a fazer, passar nas notícias, é a ideia de que pode acontecer. E estão a testar a sociedade. Eles estão a testar para ver como é que as pessoas reagem ao saber que pode vir aí uma nova doença, uma nova pandemia. E as pessoas estão a cair todas outra vez como ovelhas, não aprenderam absolutamente nada com o Covid, e cria-me um certo nível de irritação, porque como é que as pessoas podem ser tão burras? Eu não percebo. E a realidade é que eles estão a testar a sociedade, porque eles sabem que ao longo dos últimos 5 anos tem havido influenciadores, criadores de conteúdo, pessoal com influência e poder, a colocarem as ideias de que o Covid foi mentira, e foi uma farsa completa, uma fraude, claramente para controlar as massas. E agora eles querem simplesmente ver, ok, depois de tudo isto ter acontecido e haver tantas pessoas que já perceberam que isto foi uma farsa, como é que reagem se houver um novo vírus? E é por isso que o antavírus está a ser agora puxado pelas notícias como uma nova pandemia possível, super perigoso, se apanhares essa doença morres, é grave nos pulmões. Eles já nem disfarçam. E as pessoas são burras porque as pessoas vão aos comentários dessas publicações das notícias e começam, ai meu Deus, mais uma, blá blá blá, blá blá blá. Vocês são todos burros, vocês todos. E na realidade, eu até gostava que houvesse uma nova pandemia, porque se houvesse, eu ia fazer dinheiro como nunca antes. Porque na primeira pandemia, eu tinha 19 anos, tinha 19 anos na primeira pandemia e estava em casa a jogar Fortnite. Não percebia o mundo dos negócios, mas se fosse hoje, havia muito dinheiro a ser feito. As pessoas todas em casa, nos telemóveis e nos computadores a gastarem dinheiro. Ótimo. Ficava rico como nunca antes. Portanto, eu até, na realidade, gostava que houvesse uma nova pandemia, não é? Porque eu sei que a mim não me atacaria, porque eu não ia morrer com isso. Só os Bartolos é que acham que isso ia ser a verdade. Os pussies. E pronto, ia simplesmente criar métodos de fazer dinheiro através disso. Mas, importante dizer, era engraçado ver as pessoas a simplesmente não interagirem com as publicações sobre o antavírus. Nas notícias, nos sites de notícias. Imaginem lá o que era um site de notícias, colocar antavírus, uma nova pandemia possível. Ninguém meter like, ninguém comentar, ninguém partilhar, nada. Zero. Grilos. Era super engraçado ver
O pessoal na redação a entrar como é que se diz? A entrar em loucura? Não sei. Mas era ótimo. Mas as pessoas, como são burras, pronto, alimentam o cenário, não é? E, vem uma nova pandemia, não sei como é que isto vai ser. Burro, és consumido pelo sistema. Todas as pessoas que acreditam nisto são consumidas pelo sistema completamente. E não merecem que nada de bom lhes aconteça. Nada. Esta é a realidade. Okay? Porque há muitos anos que há pessoas como eu que estão na internet a falar acerca do sistema, como é que ele opera, como é que isto tudo acontece. Okay? Portanto, fiquem com isso. O antivírus é falso.